Bem, com muito prazer recebendo o senador Alessandro Vieira, o Brasil inteiro conhece, especialmente, bem, o Brasil inteiro assiste à CPI da Covid-19, da pandemia, e o senador tem sempre tido uma atuação extremamente importante. Senador, muito obrigado por o senhor ter aceito mais uma vez o meu convite. E a primeira questão, ontem eu fiquei meio que estarrecido até com a reunião da CPI, com o senhor Dominguete, e todo o andamento da reunião começou de um jeito, depois viu-se que ele não era aquilo que alguns imaginavam que ele era, ele tinha, parece, uma forte ligação, não sei, o senhor melhor que todos pode dizer, com setores ligados ao presidente da República, depois teve a história daquela gravação que não era gravação, era uma mentira, parecia um estelionatário, não sei se isso ou não. Como é que o senhor analisa, avaliou a reunião ontem da CPI? Ela serviu para alguma coisa? Bom, Vila, um prazer estar falando contigo. Sim, todo depoimento acaba prestando algum serviço para a investigação. No caso específico, esse cidadão foi chamado por conta da entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo. Ele fez acusações gravíssimas de que teria, numa reunião clandestina, recebido uma proposta de suborno, de propina, na venda de vacinas. Quando a gente puxa mais o detalhe da situação, a gente tem aparentemente um encontro entre estelionatários e corruptos. Toda essa estrutura de atuação da Davat, ela tem características de estelionato, né, de gente que está tentando vender uma coisa que não tinha. Mas isso não afasta a gravidade dos fatos. Então, a gente fatiando isso, né, indo por etapas, a gente tem a negociação, ela aconteceu, está aprovada. A gente teve a reunião clandestina num restaurante, está comprovada também, as pessoas envolvidas estão todas elas identificadas. E você vai ter uma divergência aí para saber se aconteceu ou não o pedido de propina. Mas tudo já está provando um governo profundamente desorganizado, amador, atabalhoado, que se recusou a negociar adequadamente com fornecedores sérios e que dá prioridade a fornecedores que claramente não são sérios. E faz isso por motivos que a gente vai ter que esclarecer. Mas você deu uma boa dica do que pode ter acontecido, que é essa conexão muito clara que personagens como Dominguete têm com o entorno do presidente da República. São figuras das forças militares, são figuras ligadas a grupos evangélicos, grupos de voluntários, toda uma estrutura que é sempre informal, que não pode ser auditada, que não tem transparência. E no meio dessa confusão toda, aparentemente ele tenta, por iniciativa dele ou induzido por outra pessoa, introduzir uma prova falsa no contexto da CPI, que seria uma gravação do deputado federal Luiz Miranda tratando de vacinas. A gravação já está aprovada, ela não faz referência a nenhuma vacina, não faz referência nenhuma ao irmão dele. É um áudio mais antigo, de setembro de 2020, onde ele tratava de uma negociação de luvas, de equipamentos de saúde dentro dos Estados Unidos. Não tinha nenhuma conexão com aquilo que o Dominguete tentou emplacar na CPI. Acho que não funcionou esse cavalo de Troia, e acho que a gente vai ter muita coisa para descobrir a partir da perícia do celular dele, que foi apreendido na CPI. Ele autorizou o acesso aos dados, ele estava com o advogado autorizou também. Eu espero, nas próximas 24 horas, ter acesso a esse conteúdo para ele poder esclarecer de uma vez por todas com quem o Dominguete conversou, quem mandou para ele esse áudio e quais são as suas reais intenções. Senador, parece que a CPI se divide até o momento em duas fases. Até sexta-feira da semana passada, antes do depoimento do deputado Luiz Miranda, em que ficou, não sei, comprovado o Ministério Paralelo da Saúde, a questão lá do Tratikov, o desinteresse do governo por comprar vacina, etc, etc, etc. E o depoimento do deputado Luiz Miranda colocou a CPI, agora já não... Outra questão, uma questão que já aquilo na primeira parte estaria, de certa forma, solucionado, os depoimentos e os dados são evidentes, para uma segunda fase, que é a questão da corrupção mesmo, quer dizer, você tem uma quadrilha, não se sabe o tamanho dessa organização criminosa, tudo que ela fez ou não fez, mas o episódio da Covaxin é gravíssimo. Eu participei do Jornal da Cultura essa semana e entrevistamos também ao vivo o deputado Luiz Miranda e acompanhei também outras entrevistas que ele deu. Como é que o senhor, que tem larga experiência na área, analisa as informações dadas pelos dois irmãos, Luiz Ricardo e Luiz Miranda, especialmente pelo deputado Luiz Miranda, sobre o episódio Covaxin? É sempre importante tentar comparar e confirmar esses depoimentos com provas, com fatos. Por isso eu pedi a quebra de sigilo, inclusive, do próprio deputado Luiz Miranda. Pedi dele, Ricardo Barros, e do lobista Silvio Amaral, acho que é o nome dele.
A gente tem que fazer toda essa análise sempre em etapas, como você mais ou menos falou. A CPI foi instalada para poder apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Num primeiro momento, a gente conseguiu comprovar muito rapidamente a omissão. O Brasil se omitiu na compra de vacinas, o Brasil se omitiu ao não fazer uma campanha adequada de orientação para o cidadão brasileiro. E a gente teve, talvez, uma espécie de encerramento dessa etapa com a oitiva e a apresentação dos estudos do professor Pedro Alau, professora Jurema Werneck, onde se ficou demonstrado matematicamente, e ninguém foi capaz de contestar, que se o Brasil tivesse se portado como os demais países se portaram, sem nada demais, só seguindo a média dos outros países, nós teríamos salvo mais de 300 mil vidas. Isso é de uma gravidade absurda. A confusão da CPI acaba, às vezes, ocultando, obscurecendo esse tipo de situação. Mas essa é a realidade mais importante da CPI. A omissão do governo brasileiro, deliberada, conduzida com mão de ferro pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, levou desnecessariamente brasileiros à morte. Eu estou falando de 300 mil brasileiros. O que a gente está agora na etapa é de identificar motivações para isso. Por que o Brasil continuou, por exemplo, falando em cloroquina, quando o mundo inteiro parou de falar em cloroquina lá em meados de maio de 2020? E a gente descobre que nós temos empresas que tiveram um lucro astronômico com a produção desse medicamento e que existe uma conexão entre essas empresas e aqueles que defendem o tratamento precoce, como é defendido apenas no Brasil, a não ser figuras pontuais, caricatas pelo mundo afora, mas no Brasil é uma coisa estruturada. Isso tem que ser mais apurado. Apresentamos quebras, requerimentos de convocação de pessoas nesse sentido. Porque essa turma está ali na linha do negacionismo, mas um negacionismo que talvez não seja apenas ignorância, tem interesse econômico. E ao lado, e aí o depoimento do Luiz Miranda vem e reforça isso, mas já era foco de apuração por conta do contrato da Covaxin, surge a questão da corrupção. O Brasil ter deixado de comprar de fornecedores sérios, optado por comprar rapidamente de fornecedores que não são sérios, por interesse financeiro de determinadas pessoas. Isso é muito grave, está em apuração. É o tipo de investigação que não costuma ser tão rápida, porque exige uma identificação de laranjas, de esquemas de lavagem de dinheiro, mas eu tenho certeza que a CPI vai conseguir avançar o suficiente para apontar indícios claros de como é que isso se dava, aparentemente, numa reprodução do esquema clássico de infiltração de grupos políticos que vão predar o poder público, predar os cofres públicos, e esse grupo está sendo identificado e tem o deputado federal Ricardo Barros como a ponta que está sendo, enfim, levada à baila. Quem traz o nome do Ricardo Barros não somos nós, é o presidente da República pela voz do seu, enfim, companheiro de bandeiras, Luiz Miranda, que o presidente nunca negou. E justamente essa questão, o presidente nunca negou. Dá a entender, eu perguntei, acho que eu e a torcida do Flamengo perguntamos ao deputado Luiz Miranda se teve ou não gravação da sua conversa num sábado, dia 20 de março, com o presidente da República. Até, numa certa hora, ele dava a entender que tinha mais pessoas, mas depois só tinham 3 pessoas naquele encontro, o presidente da República, ele e o irmão. A esposa do deputado tinha ficado fora, assim como o ajudante de ordens, fora da sala. Então, tinha 3 pessoas. Aí eu perguntei, o senhor gravou? Ele falou, não. Alguém gravou? Ele falou, olha, não posso falar pelo meu irmão, mas convenhamos, não precisa ser nenhum gênio da raça para saber que é um pouco o comportamento que ele teve naquela sexta-feira, pouco antes, o senhor colocou, fez uma inquirição dura, mas educada, evidentemente, em relação a ele. Em seguida, falou a senadora, isso já era tarde, era umas 21h47, falou a senadora Simone Tebet. E aí ele disse o nome Ricardo Barros. O mesmo se aplica à gravação. E pelas últimas declarações, mesmo hoje dele, dá a entender que gravou. E o presidente não disse nada sobre Ricardo Barros. Quer dizer, ficou também aguardando a gravação. O senhor acha que houve a gravação e qual é a importância dela? Caso exista a gravação. É possível que exista uma gravação, a gente tem dificuldade de obter essa prova, tem a vontade do Luiz Miranda ou do seu irmão, mas os outros fatos correlatos acabam comprovando a versão. Quando o presidente da República não contesta, hoje uma entrevista mais cedo do filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, vai na linha do sim, aconteceu a reunião e teve essa conversa, mas meu pai pediu para alguém apurar ali, deu um telefonema, fez qualquer coisa. Eles vão confirmando cada vez mais. Na minha experiência, quando você trabalha com investigação de crimes, a primeira coisa, e a mais difícil, é colocar as pessoas no local do crime.
Você colocar o suspeito no local. Os suspeitos já estão todos comprovadamente no local do crime. Como foi praticado esses atos, o que detalhadamente aconteceu, a gente vai tentar avançar. Mas é muito claro que o presidente da República recebeu informações gravíssimas e não fez nada de prático com elas. As pessoas continuaram ocupando os cargos, continuaram fazendo o que já faziam, e só com a ação da CPI e a denúncia feita pelo Luiz Miranda é que se movimenta um pouco mais essa roda. Você tem a exoneração do Roberto Dias e você tem, enfim, toda uma série de atos sendo praticados e, finalmente, a instalação de inquérito na Polícia Federal para apurar os fatos trazidos pelo Luiz Miranda e de um inquérito agora recém-pedido da PGR para apurar a prevaricação por parte do presidente Bolsonaro. É um retrato da bagunça que é esse governo. Eu queria justamente falar de uma outra questão importante, mas pegando esse gancho da prevaricação, senador, e a questão da PGR, o senhor acha que isso, eu sei que nós estamos no terreno das hipóteses, tal, não existe achismo em investigação, mas isso vai dar, assim, numa linguagem popular, isso vai dar em alguma coisa? Porque nós sabemos que, no caso, se for feita a acusação para a Câmara, tem de passar pela Câmara dos Deputados, é de infração penal comum, e aí quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente tem de sair do cargo e tem 180 dias para o Supremo fazer o julgamento. Nesse caso, há 180 dias também crime de responsabilidade, mas aí é o Senado. Só para esclarecer quem nos acompanha. Senador, o senhor acha que isso é também mais uma frente? Quando eu falo frente de luta, é no sentido da moralização, da ética e desse genocídio que nós estamos assistindo no Brasil. Você acha que isso é um dos caminhos também? Cada passo que a gente deu nessa luta pelo fim da impunidade, Vila, teve um descrédito, né? E um descrédito que é razoável. As pessoas estão acostumadas a ver nada acontecer no Brasil. Nenhum poderoso nunca ser responsabilizado e punido. A gente precisa lembrar que essa CPI existe porque foi o Supremo exigir a sua existência. E ela está aí de pé. A gente está fazendo o máximo para que as pessoas tenham conhecimento dos fatos. E aí a gravidade dos fatos acaba empurrando autoridades que, nos últimos meses ou anos, vêm se omitindo. É o caso do PGR. Augusto Aras se porta como um assessor do presidente da República, não como procurador-geral da República. Um defensor do governo, não um defensor da lei. Mas os fatos são tão graves que permitem que a ministra Rosa Weber possa dar esse recado à PGR, lembrando que a Constituição exige um posicionamento. Então, instaurado o procedimento agora, o momento é de se apurar no inquérito instaurado a pedido da PGR. Duas coisas básicas. Primeiro, se o fato aconteceu, ou seja, teve alguma omissão por parte do presidente da República, e se essa omissão se dá por interesse próprio e benefício próprio de terceiros. Essa segunda parte me parece bastante provada, apesar de alguns técnicos não concordarem. É claro que o presidente da República tem benefício próprio ao fazer a manutenção no cargo de líder do governo do representante, dos maiores representantes do Centrão, e que hoje é avalista da sua própria presidência. Lembremos que é um presidente da República que responde a mais de 120 processos de impeachment. Tem mais de 120 procedimentos de impeachment pendurados na gaveta de Arthur Lira, parceiro de partido de Ricardo Barros. Então, não é difícil para qualquer pessoa mediana perceber um benefício, uma vantagem pessoal por parte do presidente da República em não incomodar esse esquema. Primeira etapa, provar se teve ou não omissão. Os fatos todos hoje apontam para a omissão. Vai ser uma surpresa se a gente tiver algum documento do presidente da República, alguma solicitação do presidente da República de providência. Pedidos, documentos e solicitações que aconteceram depois da CPI, que só confirmam que, num primeiro momento, ele se omitiu. É uma brincadeira que eu usei durante o depoimento do Dominguete, me referindo a estelionato. Tem focinho de estelionato, tem rabo de estelionato, tem pé de estelionato, vamos ver se é estelionato. É o caso da prevaricação de Bolsonaro. Tem focinho, rabo e pé de prevaricação. Mas vamos ver se prova que é prevaricação mesmo. Perfeito. Senador, tem uma questão aqui que eu anotei, que eu conversei também com alguns senadores da CPI, lendo todo o noticiário, a questão do Rio de Janeiro, né? Parece que os hospitais federais do Rio de Janeiro, uma situação ali, no mínimo, pouco republicana. A presença de milícias, há um instituto, inclusive, do Rio, que seria controlado por milicianos, que estariam vinculados aí ao Ministério da Saúde. A CPI vai também ter um dos seus braços de atuação e investigação lá do Rio de Janeiro? Sim, os hospitais federais do Rio de Janeiro estão no alvo da investigação. A gente apresentou e foram aprovados requerimentos de quebra referentes a fornecedores desses hospitais. Tem uma diligência já aprovada também, e estava carente de confirmação de data,
para ouvir em sessão secreta o ex-governador Witzel, que informa ter dados concretos sobre como se daria essa relação criminosa nos hospitais federais, quem seriam os beneficiários. Como eu disse com relação a Luiz Miranda, como eu disse com relação a Dominguete, você não pode, como CPI, deixar de ouvir quando uma pessoa anuncia aos quatro ventos que tem uma informação relevante para apresentar. Vamos ouvir o ex-governador Witzel, vamos dar andamento às quebras e análise de dados, e acredito que vai surgir desse monte de fatos coisas que são penalmente relevantes. Uma questão importante que eu não queria abusar muito da sua bondade, senador, mas é justamente o que o senhor falou, análise de dados, que eu anotei aqui. O volume de quebra de sigilos, né, foi muitos, de documentos. Eu imagino que deve ter pilhas e pilhas, se fosse imprimidos em papel, de documentos. E esse é uma coisa trabalhosa, né? Quer dizer, tomar conhecimento desses documentos, cruzar os dados e, a partir dali, fortalecer algum caminho da investigação, ou abandonar porque não tem dados suficientes para comprovar alguma suspeita. Como é que é feito esse trabalho, senador? E se ele vai continuar haverá, tudo indica, o recesso do Congresso? Nós solicitamos que o trabalho continue durante o recesso, o trabalho de análise. Nós já temos mais de 1,5 terabyte de informações, é um volume absurdo. Como a gente não tem uma equipe própria de CPIs, e essa é uma falha do Senado que eu já identifiquei e estou pedindo, através de resolução, que se corrija, ou seja, precisa ter gente treinada, capacitada para dar tratamento aos dados que são recebidos numa eventual investigação, porque CPI faz parte do roteiro parlamentar ordinário. A gente conseguiu ajustar ao longo do tempo. Começa sem equipe nenhuma, essa equipe vai sendo formada. Ela hoje tem representantes da CGU, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Receita Federal, além dos técnicos do próprio Senado, e Polícia Federal também chegou há um pouco tempo, mas ainda é pequeno o grupo. Então, a gente estabeleceu prioridades para eles estão começando a fazer as análises, mas eu tenho referido, falei na última reunião, que é importante aumentar o tamanho dessas equipes para dar cabo dessa quantidade imensa de documentos. É muito ruim você chegar ao final da CPI sem ter analisado tudo. Claro, claro. Uma última questão, senador. Incomoda os sucessivos ataques que o presidente da República faz em lives, naquelas entrevistas improvisadas, em comícios, porque ele está em campanha eleitoral, que é absolutamente ilegal, a CPI, sistematicamente a CPI, isso cria algum tipo de incômodo aos senhores que lá fazem parte desse trabalho de investigação? Eu posso falar por mim, da minha parte não incomoda, reproduz o papel que o Lula já fez ao atacar Lava Jato, investigadores. Praticamente todo mundo que é investigado tem essa conduta, especialmente quando são poderosos, de tentar desqualificar o investigador. Não tem capacidade para desqualificar o conteúdo da investigação, tentam atacar o investigador. O que a gente vai fazer, pelo menos eu pretendo fazer, é continuar um trabalho sério, técnico, transparente, que possa ser fiscalizado e medido pela população, que possam, ao final desse processo, avaliar se o trabalho foi feito corretamente, se tem algum dado ali que possa ser refutado, que não seja verdadeiro, e que esse relatório sirva para que outros atores possam prestar sua contribuição. O CPI não vai prender, não vai condenar, não vai fazer impeachment, mas vai produzir provas suficientes para que cada coisa dessa possa acontecer, caso os responsáveis tomem as providências. Agora, realmente, a última questão mesmo. Falando com alguns especialistas da área de saúde, assim, informalmente, eles me falaram, olha, tem muitos problemas na área de testes, dos testes que foram comprados, não só por valor inadequado, como eles não testam coisa alguma. Tem a questão de equipamentos, tem essa questão de remédios, etc, etc. A CPI, além, como se isso fosse pouco, mas além da questão das vacinas e de toda essa tragédia humanitária que nós estamos assistindo, também está observando esse tipo de coisa? Sim, a gente tem feito uma análise de empresas que prestaram serviços e que estão, de alguma forma conectadas ao mesmo esquema que a gente identificou na Covaxin. É um trabalho grande, a gente sabe que o Ministério da Saúde, há muito tempo, é uma vaca leiteira para determinados grupos políticos que ficam ali ordenhando até matar a bendita vaca, mas talvez a CPI não consiga cobrir todas as pontas. É muita coisa, são muitos esquemas, mas certamente ele vai conseguir deixar claro o que acontece, o retrato. Eu tenho lá dentro do Ministério da Saúde 2 grupos, claramente. Um grupo que é de orientação política, que foi colocado ali por partidos do Centrão e que tem uma subordinação a esse grupo político. Nós temos um grupo de militares, que também tem uma autonomia lá dentro. E tem o ministro da Saúde, que é quase uma rainha da Inglaterra,
e que não vai conseguir implantar nenhum tipo de política própria porque não tem autonomia, porque esses dois grupos, por caminhos diferentes, se conectam diretamente ao presidente da República. Prejudica demais qualquer questão. Perfeito, é. Uma última mesmo, eu estou até anotando, não causa estranheza que o Centrão eu já estou acostumado, o Centrão já estava aqui desde quando o Cabral chegou, e na primeira missa já tinha o Centrão ali na primeira missa querendo levar alguma vantagem. Mas a questão dos militares não causa assim uma estranheza, né? Porque afinal as informações, inclusive que ficamos sabendo, eu acompanhando aqui a CPI, também lendo todas as entrevistas, o noticiário, a presença de militares, inclusive um deles no episódio recente do encontro no restaurante de Brasília, teria construído, que teria registrado, melhor dizendo, uma empresa para fazer esse tipo de transação no dia anterior, né? Ele é um oficial da reserva, tudo bem, mas é alguém do exército, né? A presença de militares, a priori, gera uma impressão de que você vai ter mais qualificação, mais seriedade, porque realmente o histórico dos militares, na média, é de qualificação e de seriedade. Só que a prática, né, os fatos, os documentos mostram que essa quantidade de militares do Ministério da Saúde não garantiu mais transparência, mais qualidade e, infelizmente, aparentemente, também não garantiu mais honestidade. A gente tem que ter um cuidado de separar os homens das instituições. A instituição, o Exército, as instituições Forças Armadas são intocáveis, têm um valor imenso para a nação. Mas dentro das fardas você vai ter figuras que são o centrão fardado. Eu já tenho falado isso algumas vezes. Nós temos militares que passaram a participar de articulação política e que adotaram os meios clássicos do centrão. Não são nem um pouco diferentes dos articuladores do PT, como não são diferentes dos articuladores do Temer e tantos outros que passaram por lá. Apenas ostentam uma determinada patente. Isso não é nenhum tipo de garantia ou salvaguarda de honestidade. Valeu, senador Alessandro Vieira, muito obrigado por mais essa entrevista, agradeço muito, acompanho e o trabalho do senhor, que eu acho que é extremamente importante para o Brasil, que está vivendo, na minha leitura, a crise mais grave da história política do Brasil republicano e a mais grave da crise sanitária do Brasil republicano. Não tem nada que se aproxima na história do Brasil a essa tragédia que estamos vivendo. Então, muito obrigado, agradeço a gentileza do senhor ter concedido essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, até a próxima. Um abraço para todo mundo.